Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje vamos falar sobre a crise de 29, a crise do liberalismo. A imagem que a gente começa a aula, essa imagem das filas, se a gente colocar sempre, é sempre lembrada dessas filas, e a gente vai entender no decorrer da aula porque vou retomar essa imagem inicial, tá certo? Pra gente compreender melhor. Como sempre, nós iniciamos a aula de história fazendo uma retomada do contexto antecessor. O que é que acontece nos Estados Unidos antes dessa crise de 1929? O que é que acontece, o que se passa lá, qual era, estava bem, estava mal, vamos entender. A crise acontece, é chamada crise de 29, alguns livros vêm a crise do liberalismo, a queda da Bolsa de Nova York, enfim, a crise de 1929, independente, nós estamos falando da mesma coisa. Então, nos anos 20, onde acontece o período de crescimento dos Estados Unidos. Vamos lembrar também da Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra, os Estados Unidos ele não tinha o poder como ele tem depois da guerra. Lembrando que ele entra na guerra em 1917 e entra aí para dar o desfecho final. A guerra, lembrando que a guerra estava cansada, os países já estavam cansados, já tinham gasto bastante dinheiro com a guerra. E aí os Estados Unidos entra e cheio de vantagens e acaba estando do lado vitorioso dessa Primeira Guerra Mundial. Então, assim sendo, se torna, com a vitória da guerra, um país que vai ter um crescimento econômico bem grande. Então, nos anos 20, eu gosto sempre de lembrar que antes da Primeira Guerra, o modelo de vida do mundo era a Belle Époque, que as pessoas sempre agiam de acordo com os padrões estabelecidos pela Europa, como a língua mais falada, o francês, os comportamentos francês. E depois dessa Primeira Guerra, nos anos 20, a gente tem como modelo de vida, como padrão, o American Way of Life, que é o modelo de vida americano. Então, os padrões americanos sendo difundidos e que até hoje está aí sendo de referência para o mundo, sendo os Estados Unidos a grande potência econômica do momento. Então, esses anos 20 é chamado os loucos anos 20. Por que são os loucos anos 20? Porque vai ser um momento de grande crescimento, de vários desenvolvimentos para a história dos Estados Unidos. Então, o auge do desenvolvimento econômico para os Estados Unidos. E aí a gente vai entender como uma década que, cheio de curiosidade, se inicia com essa alta econômica, mas no finalzinho da década de 29 com a grande queda econômica. Então, é justamente por isso que a gente chama de louco, por essas inovações, por essas transformações, por essa instabilidade de iniciar com uma grande potência econômica e finalizar com a grande crise. E isso está ligado também à sua participação na guerra, como eu expliquei agora. E aí esse American Way of Life. O que é esse modelo de vida americano que eu falei para vocês? O modelo de vida americano é bem o que está aqui, o desenvolvimento das indústrias, desenvolvimento os eletrodomésticos, que agora estaria na casa das pessoas. As pessoas estavam ligando o consumo, a cultura do consumo, como se fosse algo que desse prazer, ligado à felicidade. Se liga o consumo à felicidade nos Estados Unidos. Então, a propaganda mostra muito as famílias realizadas, são as famílias que têm acesso ao que se estava se popularizando. Então, os carros, a máquina de lavar, louça, a máquina de aspirador de pó, os eletrodomésticos. Então, o acesso a tudo isso, a família norte-americana, o padrão de vida das famílias norte-americanas. Então, era esse modelo de consumo
consumo que foi estimulado e que nós temos bem estabelecido na nossa sociedade uma forma que tô triste, vou no shopping comprar uma coisa e fico feliz. Então, essa forma de aliar a felicidade ao consumo foi algo estimulado pelo modelo de vida americano, para atender os interesses que eles estavam num momento de crescimento da produção nas suas indústrias, porque na década de 20 as indústrias dos Estados Unidos estavam produzindo como nunca antes na história. Se tem grande produção, precisa de mercado consumidor. Então, para eu ter consumidores, eu vou fazer aí um trabalho cultural de ligar a felicidade ao consumo. Então, para atender os interesses econômicos, eles criaram, estimularam aí essa ideia que o mundo, a gente é muito adepto do consumo, de realmente fazer o que eu acabei de citar agora há pouco, esse exemplo aí, de ligar a nossa felicidade e alegria à compra de um objeto. Então, não é de graça, não surgiu do nada, nem da noite pro dia. Então, pra gente também fazer uma avaliação que o nosso comportamento não é baseado só no que a gente quer, não. Nosso comportamento já vem algumas situações pré-determinadas, que a gente age sem se dar conta da forma que a gente age. Por que eu quero um tênis da Nike? Por que eu aperrei o meu pai por um celular, um iPhone? Qual o interesse? Então, tem muito interesse por trás de você querer um tênis da Nike, de você querer um iPhone, de você querer uma marca que se coloca como um padrão de consumo, padrão de felicidade. Então, a gente pode entender bem bonitinho isso aí com os anos 20 nos Estados Unidos, o estabelecimento do American Way of Life. Só que quando eu falo nesse acesso, nesse padrão, é porque a gente está aqui com os slides, eu não trouxe os vídeos, mas quem sabe na próxima aula eu trago os vídeos da propaganda, das famílias, do rádio também, o cinema. Tudo isso era usado para fazer essa propaganda, essa cultura do consumo. Então, só que nem todos tinham acesso a esse consumismo. É olhar para os Estados Unidos da década 20 e achar que todo mundo, todas as famílias apresentavam aquelas características, que não é uma realidade. Que tinha muitas pessoas, os imigrantes não tinham esse padrão de vida americano que eles vendiam para o mundo. Os negros não tinham esse padrão de vida que era vendido para o mundo, de modelo de consumo, de consumir tudo, de chegar na casa, ter geladeira, de ter rádio, de ter os eletrodomésticos, máquina de lavar, máquina de, enfim, tudo isso que estava se desenvolvendo naquele período da história. Então, era presente a política institucionalizada também de segregação. E quando eu estou falando sobre isso, a gente lembra, em 1920, os negros eles não podiam ter acesso aos lugares dos brancos, não ocupar o lugar do ônibus do branco, o bebedouro do branco e do negro. Então eram políticas, havia aí essa desigualdade de acesso aos serviços públicos. Interessante e curioso para a gente destacar, logicamente, e principalmente agora nesse momento que nos Estados Unidos tá acontecendo essa onda de manifestações, e a gente lembra que havia políticas institucionalizadas, quando eu digo que era permitido. Então, as pessoas eram tratadas de forma diferente, os espaços para branco e espaços para negro. Então, isso aí é uma divisão permitida dentro da sociedade. Óbvio que também existiam as formas de resistência. O feminismo ele surge como uma resistência, a voz surge como uma resistência, a música do negro surge como uma resistência em movimentos de contestação a essa desigualdade que acontecia nos Estados Unidos. Então, a música hoje, eu tô falando do exemplo de hoje, né? Músicas de Beyoncé, por exemplo, tem músicas falando sobre a contestação, e outros rappers americanos, enfim, o jazz e blues também são músicas que foram o jazz, ou aliás o blues, que era a música dos campos e das lavouras de algodão das colônias do sul dos Estados Unidos,
que são usadas, que é conhecida mundialmente pela beleza da sua música, mas que surge como com uma contestação de resistência mesmo. Pra gente não acreditar, não comprar somente essa ideia, é só festa, é só alegria do American Youth Life, todo mundo comprando tudo, todo mundo tendo acesso a tudo, que não corresponde à realidade, né? E então vamos para a crise da superprodução. Então essa ideia de crescimento, essa ideia de muita produção, então eles desenvolveram acreditava que essa felicidade dos anos 20 ela não teria fim. Então eles vão produzir, as indústrias vão produzir como nunca. Então acontece o que nos Estados Unidos? Eles produzem muita produção e subconsumo. Fizeram muito, faziam muitos produtos, mas não tinha tantas pessoas para consumir da mesma forma, na mesma proporção. E acontece nos Estados Unidos nessa década também um momento em que as ações vai ser vendido muitas ações. O mercado de ações, as pessoas vendiam propriedades, vendiam fazendas, colocava todo o seu dinheiro no mercado de ações, comprava as ações, a especulação financeira, né? Comprava as ações. E nesse momento aí dessa grande crise, as ações, uma noite estava alta e no outro dia tinha o preço de nada, o mesmo valor que nada. Isso fez, com essa crise, essa superprodução, muitas empresas quebraram, essas ações chegaram ao valor de nada. A quebra da bolsa da bolsa no dia que é conhecido como a Quinta-feira Negra, de 24 de outubro de 1929, gera uma loucura nos Estados Unidos. Então imagina, muitas pessoas vão dormir ricas e acorda pobre. Então muitas pessoas que tinham empregos considerados reconhecidos passam a ter empregos, passam a não ter empregos. Então vai ser um momento, por exemplo, que nos Estados Unidos vai ter um alto índice de suicídio, porque muitas pessoas elas não queriam aceitar a vida de pobreza que essa crise gerou nos Estados Unidos. Quando eu falo só nos Estados Unidos, não é só nos Estados Unidos. A gente vai entender que vai chegar a atingir a outros países também. No finalzinho eu vou já explicar por quê. Então, a falência das empresas e aumento do desemprego geram as filas que eu coloquei aqui logo no início, tá vendo essas filas? Pronto. Essas filas eram características da população mais pobre. E agora vai estar o pobre misturado com as pessoas que tinham considerados altos empregos, tudo na mesma fila. Todos sentiram o baque dessa crise de 29. E meio a isso, a gente tinha um presidente da época, que era o chamado Herbert Hoover, que ele não mudava de estratégia econômica. Para ele, a ideia defendida era a ideia do liberalismo, por isso o nome liberalismo, era a ideia de não intervenção. Para ele, o mercado por si só resolveria, se autorregularia. Mas as pessoas esperavam por essa autorregulação, esse dia não chegava. As pessoas esperavam que isso se resolvesse, mas isso não se resolvia. Enquanto isso, o presidente, ele trazia para os Estados Unidos economistas dizendo que tudo isso ia passar, que tudo isso ia acontecer, mas ia ficar tudo bem, e nada acontecia de ficar bem. E ele, com essa ideia de defender o liberalismo, a não intervenção, ele não fez uma intervenção nessa crise econômica, fazendo com que a crise só chegasse a condições piores. Então as filas tornaram-se comum nos Estados Unidos nesse período. A fila pela sopa, pela alimentação do dia, né? Então e a crise se alastra, porque no pós-guerra os Estados Unidos emprestou dinheiro para a reconstrução de outros países. E aí, com essa crise, os Estados Unidos não poderiam mais continuar emprestando dinheiro para os países que participaram da guerra, para sua reconstrução. Como também aqui no Brasil,
essa crise de 29, ela fez com que os Estados Unidos era o principal comprador de café do Brasil. E o principal produto do Brasil era o café. Então, quando entra na crise dos Estados Unidos, ele não vai mais poder comprar o café do Brasil. E o que é que acontece com o Brasil? Crise econômica para o Brasil também. Então, essa crise ela se alastra, né? Ela atinge a muitos outros países. Por isso a importância de estarmos estudando ela hoje, tá bom? E a solução, professora, qual vai ser a solução dessa crise? A gente entende que, eu falei agora há pouco, que o presidente do momento da crise, em que a crise acontece, o Herbert Hoover, ele disse que não vai intervir porque acredita no liberalismo, é o liberalismo econômico, que está lá na primeira parte. A não intervenção. Só que acontece as eleições e quem entra na eleição é o Franklin Delano Roosevelt e ele vai adotar novas políticas, que é a política do New Deal, vai ser a solução para essa crise. Mas também não vai ser a solução da noite para o dia, vai ser uma solução que acontece de uma forma aos poucos. Então, o New Deal, que é o novo acordo, vai fazer, é uma ideia que baseada num economista, o Keynes, da Inglaterra, que é o emprego, a geração de emprego, intervir na economia. O que o Franklin Delano Roosevelt vai fazer é o contrário do presidente anterior, ele vai intervir na economia. Ele vai pegar o dinheiro dos Estados Unidos para a construção de várias obras, porque acredita-se que com a geração de emprego, o dinheiro voltasse a circular e a crise pudesse, aos poucos, ir se resolvendo. Mas isso só foi possível com a mudança, com novas medidas políticas criadas por Franklin Delano Roosevelt, com assistência social. Então, criou-se nos Estados Unidos a construção de estradas, construção de aeroportos, construções de hospitais, construções, enfim, vários aeroportos, construções que permitissem muitos empregos, novos empregos, a geração de emprego, para que o dinheiro pudesse voltar a circular. Então, aí a crise aí ficou em questão para o mundo, para o liberalismo, né? Que o liberalismo poderia gerar crises como gerou nos Estados Unidos em 1929. Meus queridos, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham aí tirado algumas dúvidas. Próxima semana a gente volta com algumas resolução de questões sobre a crise. E a gente faça uma correção, faça uma revisão e sane qualquer dúvida, tá bom? Fiquem bem, estejam bem e até a próxima aula.